Então, boa tarde a todas e a todos. Seja muito bem-vindo para mais um evento do PET, PET História PUC-Rio. Para aqueles que não sabem, o PET é um programa de ensino tutorial onde nós, bolsistas, fazemos pesquisas individuais, cada um tem sua pesquisa em particular, e também a gente organiza uma pesquisa coletiva que envolve todo mundo do grupo, e organizamos eventos também como esse. Hoje a gente vai receber o Paulo Knaus. O Paulo é, fez mestrado e doutorado em História pela UF, é ex-diretor do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro e professor do Departamento de História da UF. As áreas de pesquisas na arte, imagem, cultura visual, história e memória e patrimônio cultural. Atualmente, ele desenvolve duas pesquisas, uma denominada Um Arquivo Público Municipal para Niterói, Gestão de Documentos, Acesso à Informação e Transparência na Administração Pública no Horizonte da História e da Cooperação Regional do Leste Fluminense. E a outra denominada Imagens da História, Representações do Passado em um Contexto de Coleção e do colecionismo no Brasil. Mais uma vez é uma honra receber o Paulo Knaus. A gente combinou uma fala entre 30 e 40 minutos e depois a gente vai abrir para perguntas, quem quiser fazer alguma. Quem também tiver querer horas complementares, colocar no chat, no e-mail, que nós vamos enviar um documento, um certificado de comprovação da presença do evento. Então, Paulo, fique à vontade. Muito obrigado, antes de mais nada, pelo convite, que o André me apresentou, mas eu tenho certeza que foi motivado pela gentileza da professora Jussara, companheira de várias jornadas e outras aventuras acadêmicas. Não é? Fico muito contente de estar participando das atividades do PET, da PUC-Rio, que é um programa, eu acho, desses nossos, assim, incrivelmente sobrevive no contexto geral que a gente está vivendo, mas que certamente proporciona um espaço acadêmico aí importante, sobretudo para a formação dos jovens pesquisadores. Queria agradecer a presença de todo mundo que está presente, acredito que tenha os alunos do PET e da PUC, naturalmente, mas eu estou vendo aí também velhos companheiros de outros tempos, né, que a gente vai se acompanhando assim ao longo do tempo, da vida, e os trabalhos que a gente vai fazendo, e nesse momento especial, isso é muito bom, a gente saber que a gente não está sozinho nessa trilha. Bom, na verdade, preparei um PowerPoint que eu vou tentar apresentar. André, o que eu faço? Aqui, tá. Então, vamos lá. Eu imagino que vocês estejam vendo. Pronto. Opa, espera aí. Comecei pelo fim. Está dando para ver, sim, Paulo. Ótimo. Bom, o tema que a gente tinha acordado, né, era esse que eu dei esse título, que foi aceito aí pela organização, Status do Nosso Tempo, Uso e Contra-Uso do Patrimônio Cultural. Evidentemente, esse tema tem muito a ver com o que a gente assistiu no noticiário, quase no fim do ano passado, no mês de outubro, não é? Os acontecimentos em torno dos movimentos antirracistas, e que levou à destruição de algumas estátuas, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. Vou falar disso rapidamente, não é? Mas na verdade, eu acho que essa reflexão que eu vou propor para vocês tem muito a ver com acho que interessaria, não é, em especial, aqueles que têm vontade e se dedicam já a estudar o patrimônio cultural, sobretudo em perspectiva histórica, não é? E na verdade, eu acho que a minha conclusão eu vou pontuar alguns desafios para a nossa historiografia contemporânea em torno do patrimônio cultural. Para começar essa conversa, eu não posso deixar, não é, de mencionar
aquilo que não só marcou muito nos últimos tempos, não é? A minha dedicação ao patrimônio cultural, mas, evidentemente, se tornou um marco de referência para a cultura no Brasil. Não é? Eu não tenho dúvida, não é, que esse evento do incêndio do Museu Nacional em 2 de setembro de 2018, fato simbólico de muita expressão, mas, como todo acontecimento assim marcante, faz a gente olhar para tudo que a gente faz e nos desafia, não é, a, de certo modo, colocar em dúvida as nossas certezas. E eu diria que essa reflexão que eu vou propor para vocês aqui hoje, que eu vou tentar desenvolver aqui, na verdade, tem como referência justamente esse acontecimento que me fez olhar para a história do patrimônio cultural no Brasil de outra perspectiva. Eu posso dizer para vocês que talvez essa perspectiva que eu quero sublinhar ela já esteja no ar há muito tempo, não é? Mas, por alguma razão, a gente não conseguia acreditar muito nessa perspectiva e, sobretudo, fazer disso um problema para a pesquisa histórica. Bom, basicamente, o que eu quero dizer para vocês é que a nossa historiografia sobre patrimônio cultural, e eu diria que o pensamento social sobre patrimônio cultural no Brasil, de modo geral, sempre foi marcado pela certeza de que todos nós estamos defendendo o patrimônio cultural e que a história do patrimônio cultural no Brasil era uma história firme, de construção segura, não é? E que o progresso era inevitável. Não é? Diante desse acontecimento, eu acho que ficou muito claro que essas nossas certezas de que o patrimônio que nós considerávamos identificado, por mais complexa que seja a tarefa da preservação, ninguém imaginava. A gente sempre imaginou que o risco era pontual, uma situação aqui, outra ali, não é? E eu acho que depois desse acontecimento a gente se dá conta, não é, que o risco que o patrimônio cultural vive no Brasil é muito grande, não é? E que certamente não pode ser explicado por uma ordem de exceção, um casuísmo, não é? Por mais que tudo isso possa também fazer parte do argumento. Mas, seguramente, não é? O fato de nós termos chegado em 2018 e termos assistido a esse acontecimento trágico para a cultura nacional, né, faz a gente olhar para essa história do patrimônio de um ponto de vista que eu diria que sublinha aquela ameaça que nos ronda. Não é? Eu faço essa citação, que é uma imagem que o Franklin de Oliveira usa num livro pouco lembrado e pouco tratado, chamado Morte da Memória Nacional, de 1967, que se origina de uma série de reportagens no jornal Globo, e que já apontava para o fato, não é, de que, nas suas crônicas, ele, ao mesmo tempo que apresentava a riqueza do patrimônio protegido no Brasil e reconhecido pelo seu valor, ao visitar os lugares, ele apontava sempre, né? Primeiro ele faz a crônica dizendo que maravilha, que é isso tudo, circunstancia historicamente, e no fim da crônica ele sempre vai apontando, olha só, se isso aqui está assim, por que não fez isso ainda? Por que não se acrescentou isso? Não é? E, em outros casos, ele contava mesmo as situações de risco. Né? Ele não só percebia que as ações de preservação eram incompletas, não tinham sido levadas ao seu termo proposto, em outros casos, ele apontava para o fato de que aquilo, na verdade, eram situações de risco para o patrimônio nacional. Não é? De todo modo, né, quer dizer, eu acho que, tirando essa referência do Franklin de Oliveira, de 67, como eu disse, é muito pouco lembrada, eu acho que ela é pouco lembrada porque a nossa historiografia, o nosso pensamento social sobre o patrimônio no Brasil foi marcado por essa ideia de que havia uma construção permanente, não é? E que a gente não ia perder aquilo que a gente já tinha e se tratava sempre de expandir, não é, aquilo que a gente ainda pretendia.
E o Franklin talvez tenha sido o primeiro que, pela pesquisa jornalística, né, aquela que mistura investigação com opinião, não é? Apontava para o fato de que, se muita coisa havia sendo construída, muita coisa também continuava frágil e sob uma ameaça que nos ronda, como ele diz. Não é? A partir desse ponto de partida, não é? De quem olhou para esse acontecimento e tirou daí uma inflexão do modo de pensar a história do patrimônio cultural no Brasil, não é que eu vou chegar ao tema que eu acho que nos motivou aqui esse nosso encontro, não é? Que justamente decorre do acontecimento de outubro do ano passado, 2020, que muitos acompanharam pelo noticiário, em que se assistiu à derrubada dessa estátua do século XIX, de um personagem, na verdade, do fim do século XVII. Esse acontecimento todo aconteceu na cidade de Bristol, na Inglaterra, e que culminou não só com a derrubada da estátua, mas também terem jogado ela no rio da cidade. Não é? Justamente o rio, que foi o porto que serviu ao negócio principal do personagem estatuificado, que era o Edward Colston, que é uma das figuras relacionadas à história do tráfico negreiro, especialmente no momento, é o momento de afirmação da hegemonia, do controle do tráfico negreiro pelos ingleses. Não é? E o Edward Colston era um personagem desse tipo de comércio, não é? De tráfico humano, e que, evidentemente, carrega toda a carga da violência contra a vida humana que a escravização representa. Não é? Curiosamente, não é? Ele é um personagem que fez fortuna e é uma espécie de patrono da filantropia local, o maior, é o fundador do sistema de assistência social na cidade de Bristol, não é? E isso fez com que a memória dele fosse homenageada no século XIX, quer dizer, quase um século e meio depois da sua morte. Então, é um personagem impressionante, não é? Porque a sua memória atravessou o tempo. Bom, como vocês sabem, todo esse acontecimento tem a ver com as repercussões do caso do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, não é? Em Minneapolis, um caso, enfim, inenarrável, né? Não dá para a gente imaginar que uma coisa daquelas acontece, que um cidadão é preso e, ao ser preso, a própria polícia se encarrega de matá-lo numa situação esdrúxula, pois não havia nenhum motivo para a reação de força da polícia, não é? E muito menos para provocar o óbito do cidadão. Não é? E isso provocou um levante popular na cidade contra e denunciando a violência do Estado, especialmente contra afrodescendentes. Não é? Então, rapidamente, essa questão da violência da polícia se confunde com a luta contra o racismo na sociedade americana e tinha por base um movimento, o Black Lives Matter, o Vidas Negras Importam, não é? Que, na verdade, não começou nessa altura, ele também emerge 4 anos antes, num outro contexto de um assassinato também por polícia nos Estados Unidos, um movimento que, a essa altura, já ganhava conexões, inclusive internacionais, o que fez com que a repercussão do caso de Minneapolis terminasse tendo repercussão internacional e se confundisse com o movimento antirracista na cidade de Bristol. A história dessa estátua é interessante porque há quase 2 anos já havia uma demanda formal do movimento social na cidade para a retirada da estátua.
E, apesar de que as autoridades locais não se opunham propriamente à retirada da estátua, terminou não se fazendo nada, e a estátua terminou ficando no mesmo lugar, não é? A pretexto de discutir o que se ia fazer com a estátua, não é? E num debate do próprio movimento social, já se propunha que ela fosse museificada, ou seja, levada para o museu, não é? E, sobretudo, tirada da rua. E ainda havia dúvidas sobre o que fazer no lugar, e essa, digamos, essa falta de resposta sobre o que fazer com a estátua e a falta de decisão sobre o que fazer, colocar no lugar, fez com que a estátua permanecesse lá, e no contexto, então, do movimento de outubro de 2020, a estátua terminou sendo derrubada e jogada no rio local. Não é? Esse movimento, não na verdade, ganha a força e a linguagem do movimento que nasceu nos Estados Unidos, conhecido pelo seu lema, né, Vidas Negras Importam, e que levou, então, a uma intensa mobilização local, não só em torno da derrubada da estátua, mas também sobre o debate sobre a violência simbólica que domina a linguagem do mundo dos monumentos. Não é? Então, eu coloquei aí uma breve passagem, né, que primeiro essa imagem de um ato efêmero do movimento em Bristol. No lugar da estátua houve a colocação dessa peça de arte efêmera em resina, não é? Dessa moça, militante, não é? da ativista da causa, e o artista fez uma peça fazendo o retrato dela num gesto de luta, não é? No contexto do movimento. Não é? Mas o que eu queria mesmo sublinhar é o fato de que o Black Lives Matter ele se define naturalmente como movimento social, não é, contra o supremacia branca, não é, principalmente assim que eles se colocam, não é contra o racismo, é contra a supremacia branca, é assim que ele se define, não é? E o que eu queria ressaltar na sua missão, como citando literalmente, eles dizem: combatendo e se contrapondo a atos de violência, criando espaço de imaginação e inovação negra, promovendo a alegria negra para garantir conquistas imediatas em nossas vidas. Não é? O que eu queria chamar a atenção aí é que é claro que o Black Lives Matter, não é? Ele ao mesmo tempo que se afirma como movimento político, com uma pauta específica contra a supremacia branca e contra a violência de Estado e de vigilância privada, não é? Eles também propõem combater essa violência, não é? Criando os espaços de imaginação e inovação. Não é? Nesse sentido, a gente pode considerar que o movimento de Bristol é a narrativa perfeita do movimento Vidas Negras Importam, porque não só tem uma causa específica, né, a causa social colocada, mas o foco dessa causa se desdobra numa ação, não é, de imaginação e inovação da vida negra, não é? O que leva à derrubada daquele símbolo da supremacia branca, não é? E a afirmação de novas linguagens artísticas. Nesse momento em que acontece a derrubada da estátua em Bristol, não é? Ocorrem também duas tendências. Eu vou apresentar uma aqui, que eu acho que é a mais provocativa, uma que é de pichar monumentos tradicionais com tinta vermelha, não é? com a marca do sangue, e a outra que é cortar a cabeça de estátuas de imagens de Cristóvão Colombo do descobrimento da América, o que confunde o movimento do Black Lives Matter com a história do genocídio indígena nas Américas. Não é? E que eu acho, a provocação que eu queria deixar aí para a nossa conversa, é que eu acho incrível como essas cabeças cortadas de Cristóvão Colombo causaram muito espanto, não é? E uma consideração sobre o ativismo do movimento social,
não iconoclasta, não é? Esse movimento de iconoclastia contemporânea que a gente pode caracterizar esse conjunto de ações daquele contexto. Não é? Na verdade, além de sublinhar o fato, não é, de que que as disputas sociais do nosso tempo são traduzidas em disputas de narrativa e de modo de ver o passado, não é? O que me surpreende muito é que o espanto sobre as estátuas sem cabeça, não dessas estátuas sem cabeça, não leva em conta o fato que, na nossa tradição e no gosto pelas peças de antiguidade, a falta da cabeça ou a falta do braço, como a Vênus de Milo, em outros casos, a falta da perna, a falta de qualquer parte do corpo representado em estátua, não só não faz falta, não é, como vira uma marca de valor. Não é? E aí eu me lembro muito que se discutia, vai colocar a cabeça de volta, não coloca a cabeça de volta, vai refazer uma réplica e assim por diante. Não é? E eu ficava só pensando por que não dizem que desde que o mundo ocidental existe, se cultiva, não é? Esse gosto pelas estátuas sem cabeça, não é? E que são motivos de admiração, de afirmação da identificação da beleza, não é? E, sobretudo, são elementos que marcam a antiguidade da peça e a trajetória dessas peças, não é? E no caso das estátuas do Colombo, não é? Eu estou tentando acompanhá-las para ver quando que todos vão ter cabeça de volta ou se finalmente vão ficar sem cabeça, como é que vai ser essa história. Não é? De todo modo, o que eu queria destacar não é que esse debate sobre levantado, né, por essa iconoclastia contemporânea, na verdade, retoma uma pauta que está na ordem do dia das políticas de memória no mundo, não é? E, de um modo geral, não é? Contagia, em grande parte, a criação de monumentos ou dessas imagens de lembrar, não é? Que são produzidas nos dias de hoje. Não é? Eu diria que o fato marcante dessa política de memória renovada, sem dúvida nenhuma, é o momento, em 1970, quando Willy Brandt, o chanceler alemão, numa visita oficial a Varsóvia, não é? Ao depositar flores no monumento aos mortos, ao levante do gueto de Varsóvia, não é? Ele faz um ato nunca antes visto, não é? É um ato que surpreendeu, de modo geral, o mundo da política e da cultura, especialmente no Ocidente, não é? Porque, diante do monumento, ele não só fez a sua homenagem depositando as flores, como ele resolveu se ajoelhar. Não é? E, ao se ajoelhar, ele pediu perdão pela violência do Estado alemão no tempo do governo nazista, não é? E que dominou a Europa, pelo menos naquele contexto da Segunda Guerra Mundial, não é? E dos anos 30, em grande parte. Então, esse momento aí, pela primeira vez, a gente viu um chefe de Estado não celebrando o passado, não promovendo os heróis do passado, mas não só reconhecendo a tragédia do passado, como fazendo do Estado Nacional, não é? Assumindo, não é? Que o Estado Nacional teve um papel negativo, não é? E que envolve para além do seu tempo. Não é? Então, o que eu quero dizer é que esse pedido de perdão em nome dos alemães não era um pedido de perdão de um governo. Não é? Ele não falava em nome de um governo, ele falava em nome da história do Estado
alemão, não é? Porque, a rigor, a gente podia até considerar que o Willy Brandt não tinha nada a ver com isso, porque ele não foi nazista e nem participou da política nos anos 30 e 40, porque até pela idade ele não poderia. Não é? Mas, ao mesmo tempo, como chefe de governo alemão, ele assumiu, não é, que ele era herdeiro dessa experiência histórica, não é? E trouxe o compromisso de, no tempo presente que ele vivia, não é, de se posicionar diante do tempo passado. Assumir, assim, não é, uma posição inovadora em relação a tudo que se refere, que a gente já tinha visto, sobre política de memória até então e de promoção do patrimônio cultural. É claro que o Willy Brandt, com isso, também não sobreviveu muito tempo no governo, é preciso dizer isso, não é? Com essa aproximação com o leste, de um modo geral, né? Mas que teve esse ato simbólico impressionante. Vocês veem a quantidade de fotógrafo em cima dele, não é? Nesse momento que a gente vê aqui, não é? E a foto está sendo feita do outro lado, então a gente pode imaginar que tem o mesmo número de fotógrafos do outro lado, não é? E esse ato foi feito claramente para ser apresentado para o mundo como se apontasse uma nova orientação da Alemanha naquele contexto. Não é? De lá para cá, eu não preciso contar para vocês que Bill Clinton, numa visita à África do Sul, já pediu perdão pela escravidão. O Papa João Paulo II pediu 2 vezes, inclusive, perdão pela violência da Inquisição e do genocídio na América. Não é? A gente pode... O Jacques Chirac pediu perdão em nome da França pela deportação dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Existe uma declaração oficial do Senado americano lamentando a escravidão nos Estados Unidos, não é? Que os Estados Unidos tenha participado desse sistema social. Não é? O Senado da França também confirmou a manifestação do presidente Jacques Chirac numa declaração oficial também condenando o Holocausto e a deportação de judeus na França durante a Segunda Guerra Mundial, no tempo do Holocausto, e por aí afora vai. A gente hoje tem, recentemente, aliás, a Alemanha reconheceu a violência impetrada contra os povos nativos na Namíbia, não é? O caso de Ruanda, recentemente também o presidente da França, e todos esses lugares estão sendo feitos memoriais dedicados a essas questões sociais. Não é? Ora, o que interessa aí é que desse ato inaugural do Willy Brandt, a gente pode dizer que a gente entra numa era da reparação simbólica. Não é? Enquanto o patrimônio era o elemento, não é? Era a política de fazer lembrar aquilo que era heróico, aquilo que celebrava conquistas, não é? A partir daí, a gente pode dizer que o patrimônio também se tornou um instrumento de reconhecer as dores da sociedade, os traumas da sociedade, as injustiças da sociedade, não é? E se tornar um elemento de reparação dessas memórias difíceis, não é? Se é que é possível a gente reparar isso, não é? Mas, de todo modo, não deixar de reconhecer, não é? Que a história do Estado Nacional ela andou junto com a violência e, sobretudo, com a discriminação de certos grupos humanos. Não é? E isso, o gesto inaugural de Willy Brandt é decisivo, não é? E marcante na história do patrimônio. E, claro, que isso se desdobrou em muitas ações, não é? De práticas artísticas inovadoras. Eu trago aqui um dos monumentos mais conhecidos, que é o monumento contra o fascismo de Hamburgo, né, na Alemanha. É um monumento incrível, porque eu não sei se vocês conseguem entender o que está aí. É o mesmo monumento em 3 situações. Não é? Ele foi feito uma grande coluna, não é? Onde as pessoas se dirigiam à coluna e rabiscavam o que elas queriam na coluna. Não é? Desde o nome de alguém que eles lembravam, até o próprio nome, não importa o que ele, uma mensagem, não importa. E o monumento ia pouco a pouco sendo enterrado,
não é? De modo que essa grande coluna que a gente vê no primeiro momento, não é? Foi se tornando cada vez menor, e toda vez que se preenchia uma parte do monumento com assinaturas, com inscrições, ele ia sendo enterrado, não é? De modo que hoje, na imagem à direita na tela, não é? Vocês observam que o local onde ficava a grande coluna não existe, na coluna não existe mais, ela está toda enterrada e só pode ser visualizada por essa porta-janela que a gente vê embaixo, não é? Esse é um dos monumentos mais conhecidos, de 1986. Não é? Eu, pessoalmente, acho isso o mais incrível de todos, porque é um monumento também aqui em algumas partes, não é? Ele, na verdade, tem o nome da fonte que não existe mais, a fonte Ashraf, de Kassel, não é? Também às vezes chamado de Memorial de Kassel. Não é? É uma fonte que existia, foi feita em 1908, patrocinada por um capitalista da cidade rico e que patrocinou a fonte em 1908, não é? E que era um judeu, no contexto do domínio nazista. Essa fonte foi destruída pelo preconceito antissemita, não é? Então, em 1985, o artista Ross Hoheisel ele propôs essa solução do monumento. Havia discussão sobre se devia se refazer a antiga fonte, não é? E ele propôs fazer representar a ausência da fonte que existiu nesse lugar. Então, ele construiu a fonte enterrada no chão, como vocês veem na maquete que está no alto, à esquerda, aí da tela, não é? Vocês veem um artista com a maquete, não é? Ele reproduziu as formas da fonte enterrada, não é? Na terra, manteve o desenho, não é? Da bacia de água, e a água que jorra aí nesse espaço, não é? A gente vê esse ralo, não é? O que é importante, vocês veem aí na imagem, não é que as pessoas se aproximam para olhar o buraco da fonte, sobretudo porque existe um barulho, porque nesse buraco corre água, como se tivesse um chafariz. E há, de fato, certos momentos em que a água sai, vem para fora e molha esse espaço, não é? Eu diria até que é um monumento um pouco perigoso, porque um desavisado pode tropeçar e cair aí, não é? Mas, de todo modo, a ideia qual é? É representar a ausência do monumento que foi destruído num certo momento e despertar a presença da fonte pela motivação sensorial. Primeiro pelo desenho, não é? Da base, e depois pelo barulho da água que a gente não vê jorrar, porque a fonte não existe mais. Não é? Sem dúvida nenhuma, isso é um desses antimonumentos, não é? Que é a marca dessa época, a concepção do antimonumento, não é? Que um dos tantos que se faz na Alemanha nesse período. O mais conhecido deles e mais recente, certamente, é o Memorial do Holocausto, foi inaugurado em 2005. A gente vê esses blocos disformes, que são uma espécie lembra um pouco a volumetria de um cemitério de jazigos, não é? O que chama atenção é a árvore solta no contexto geral do cimento, não é? Para quem visita, o chão é irregular, de modo que a pessoa, para andar aí, precisa se equilibrar muito. Não é? É claro que esses monumentos todos eles ganharam esse sentido de antimonumento, não é? de criar uma situação de uma linguagem, uma prática artística não celebrativa propriamente dita, não é? Mas de tematizar aquilo que a gente não pode mais ter entre nós, não é? Tematizar o que é difícil de lembrar, não é? Isso que a gente chama das memórias difíceis, memórias sensíveis, as memórias traumáticas, não é? E que se procura tematizar por essas soluções também
que não expõe a imagem daquilo que é lembrado propriamente dito, não é? Todo mundo sabe, todo mundo deve ter na imagem aí uma fotografia, uma situação do Holocausto que vem à memória, não é? E a gente vê que o monumento do Holocausto não trata dessas imagens e cria uma situação abstrata, mas quando a gente sabe que isso é um lugar de celebrar o Holocausto, é impossível a gente não perceber que esses blocos se relacionam com a imagem de um cemitério que a gente nunca viu, não é? Eu não vou me alongar nessa história, mas o tema dos cemitérios é muito importante para o caso da Alemanha em especial, porque a gente tem os cemitérios onde estiveram enterrados naturalmente as vítimas do Holocausto, a gente tem os cemitérios dos soldados aliados que morreram em solo alemão, não é? A gente tem também os cemitérios onde foram enterrados os personagens que participavam do movimento nazista, especialmente das SS, né? Alguns cemitérios têm alas dedicadas ao túmulo dessas figuras, não é, que participaram do movimento nazista. Então, o tema dos cemitérios na Alemanha é um pouco, enfim, é um tema, né, que mexe com essas memórias da divisão da sociedade. E essa ideia de que nesse terreno não floresce árvores, não é? É muito difícil florescer uma árvore, mas ainda assim a esperança renasce, não é? Através dessa árvore solta aí no espaço, não é? A gente pode dizer que se traduz aí um pouco, ao mesmo tempo, a certeza que na dor sempre resiste alguma esperança, não é? Ora, esse tema dos monumentos, não é? Levantou entre nós, não é? A questão ética da relação que a gente tem com esses monumentos. Frequentemente, os nossos monumentos são lugares para a gente celebrar a alegria, as conquistas, as vitórias da sociedade, não é? E esse tipo de monumento é feito para a gente repetir um pouco o gesto de Willy Brandt, não é? Se ajoelhar e compreender que todos nós somos parte de uma sociedade que produz violência, não é? E que produz a discriminação, não é? E, ao mesmo tempo, pela turistificação desses lugares, a gente vê situações que se tornam assim embaraçosas diante dessas memórias sensíveis, não é? Então, tem um artista contemporâneo que fez um site chamado Yokolaus, em que ele provoca essa interrogação ética sobre a nossa relação com a memória através de monumentos, não é? Explorando essa relação entre aqueles que tiram fotografias e põem nas suas redes sociais, não é? Por exemplo, como dessa turista aí, visitante do Memorial do Holocausto, resolveu fazer uma pose engraçada, não é? E a artista faz essa referência, não é? Como se ela estivesse posando sobre uma vala de cadáveres do Holocausto, não é? Realmente, quando a gente vê essas imagens, a gente vê como é violenta esse ato lúdico, não é? E quase, por que não dizer, irresponsável da visitante, não é? De todo modo, é muito interessante que, no caso da estátua do Edward Bolson, recentemente se completou a musealização, não é? Que musealizou não a estátua, mas, sobretudo, a lembrança do ato iconoclasta, não é? A estátua não só não foi restaurada, como se deixou ela na posição, não é? De largada no chão, portanto, não na posição em que ela se apresentava sob o seu pedestal original, não é? A exposição não só se completa, né? Não só com a estátua deitada e mantida com os vestígios do ato iconoclasta, não é? Mas junto se projeta essa pergunta, né? Como você se sentiu quando a estátua de Colston foi derrubada, não é? Então, é uma clara situação contemporânea, não é? Onde o museu não se apresenta para oferecer as respostas, nem naturalizar os fatos, mas para levantar perguntas e provocar
a interrogação sobre os destinos dos processos sociais. Eu queria chamar a atenção, não é, que a iconoclastia, estranhamente, não é, tem uma larga história no meio das civilizações, como a gente conhece. Não é? No Brasil não é um país marcado por muitos atos iconoclastas. Mas, na verdade, nós também não guardamos a memória dos atos iconoclastas. Não é que eles não existam, é que nós não guardamos essa memória. E eu queria aqui, eu vou lançar uma provocação, essa memória iconoclasta no Brasil tem um agente principal, que eu diria que é o Estado. Não é? Então, por exemplo, não é o caso desse retrato, que eu acho que é a única imagem da iconoclastia que a gente conhece, que guarda a memória do ato iconoclasta. É um retrato de Pedro II, que o autor é anônimo, datado de 1158, não é? E que ficava no gabinete do ministro da Guerra, que, por acaso, era o Marechal Deodoro da Fonseca, não é? Que se tornou o proclamador da República, o primeiro presidente da República do Brasil. Não é? E nesse seu gabinete existia esse retrato, não é? E que, no contexto, num ato antimonárquico, não é? No contexto da proclamação da República. Então, certamente é um ato de iconoclastia política, não é? Mas que acontece no ambiente de Estado. Curiosamente, não é? Ele não é o único retrato que a gente conhece que foi atacado pela manifestação iconoclasta antimonárquica dos republicanos. Nós conhecemos um outro retrato, que é esse retrato, que era um retrato da província do Pará, que ficava no palácio do presidente de província do Pará, não é? O Joaquim, um retrato que é atribuído a Joaquim da Rocha Fragoso, é um retrato do imperador, enfim. Esse retrato, que é do Museu Mariano Procópio, ele foi atingido por uma bala. Não é? E nós sabemos, e é possível ver de perto, não é? Perceber que essa marca da bala ainda está ali no retrato. Não é? Sobretudo quando se olha por trás, isso é muito claro, porque o retrato foi restaurado para guardar a memória monárquica do quadro. Não é? Preservar, restaurar a memória monárquica do uso do quadro. Não é? E deixando para o esquecimento, não é? A memória do ato iconoclasta. Não é? O que eu quero chamar a atenção aí, não é para o fato de como que o museu tratou a iconoclastia num caso e no outro. Não é? No caso do Museu Histórico Nacional, é claro que se mantivesse o rasgo exposto, não é? Com o tempo, a tela tenderia a se esgarçar e as fibras arrebentariam e comprometeria a própria integridade da tela. Então, houve a reintegração da tela, mas não da pintura, para deixar a pista do rasgo que marcou a tela. Tem até um mestrado que foi defendido há pouco tempo na Museologia da Unirio, muito interessante, porque documenta um pouco as reações do público. Né? Tem gente que diz assim, nossa, como é que o museu deixa um quadro maltratado em exposição, o outro acha que a pichação já é antiga, não é? Cada um dá uma interpretação até que as pessoas entendem, de fato, o que aconteceu. Isso, naturalmente, é um material maravilhoso para a gente discutir educação museal. De todo modo, esse exemplo aqui é um contra-exemplo, não é? Que, ao mesmo tempo que se trata de um documento da iconoclastia no Brasil, foi a sua musealização levou ao apagamento da memória do ato iconoclasta. Não é? Agora, tem uma iconoclastia que eu acho que a gente precisa, como eu disse, aquelas outras duas são no espaço do Estado. Não é? Agora, para mim, existe uma outra iconoclastia que marca a história da relação do Estado com o patrimônio cultural no Brasil, que caracteriza, para mim, uma iconoclastia de Estado. Eu não sei se alguém já discutiu isso em outros lugares, não é? Mas, no caso do Brasil, eu diria que a gente teria um largo histórico por esse enfoque da iconoclastia de Estado. O melhor exemplo que eu penso, não é? São as coleções que existem nos museus da polícia, em geral, ou, eventualmente, no caso de Salvador, no caso do Rio, estava no Museu da Polícia Civil, eventualmente, no caso de Sergipe, no caso de Alagoas,
são coleções que foram parar nos institutos, no museus dos institutos históricos, não é? Mas, claramente, são coleções que são produto, não é? Da repressão policial, não é? E da perseguição à liberdade religiosa e, portanto, fruto da intolerância religiosa, sobretudo, especificamente dirigida aos cultos afro-brasileiros. Não é? Ao se caracterizarem como coleções que são produto da repressão e da violência de Estado, não é? Muitas das peças são maculadas, não é? São parcialmente destruídas, como a gente vê aí no caso do São Jorge, com a cabeça do cavalo quebrada, não é? E, mais importante de tudo, quase sempre os assentamentos não são incluídos ou, quando aparecem em fragmentos. Não é? E o assentamento é o elemento central da organização de um terreiro e, portanto, há um franco desrespeito, não é? à dignidade e à liberdade religiosa. Não é? Não vou me alongar nesse argumento, mas o fato é que, hoje, essas coleções têm sido defendidas pelo movimento social para tirar desse território, não é? Da caracterização da magia negra, não é? Mas para afirmar essas coleções como expressão contemporânea, não é? Das lutas do nosso tempo pelo direito à liberdade religiosa e à prática de cultos. Não é? Eu queria chamar a atenção que existem muitos outros temas que merecem ser estudados desse ponto de vista. Não é? Eu cito aqui o caso de uma peça muito falada, mas pouco conhecida, porque ela desapareceu e foi objeto de um mestrado também recentemente na Unirio. Não é? A história da jangada Liberdade é uma jangada simbólica, é a jangada que foi usada pelo Dragão do Mar, aquele que liderou o movimento abolicionista no Ceará, não é? E que, numa manifestação social de grande expressão pública na altura, não é? Veio navegando de jangada até o Rio de Janeiro. Essa jangada, chamada Liberdade, não é? Ela foi depositada primeiro no Museu Naval, não sabendo direito o que fazer no Museu Naval, se levou para o Museu Nacional, onde tinha mais espaço, mas também, durante muitos anos, o diretor do Museu Nacional reclamava da peça, porque ela era muito grande, não cabia no museu, e, finalmente, ela foi depositada no Museu Histórico Nacional. Tá? Essa peça tão simbólica, tão extraordinária, não é? Que se chama Liberdade, não é? que era a expressão material de um movimento social extraordinário da história do Brasil, que se relaciona com a memória de um personagem incrível da história do Brasil, da luta pelos direitos do Brasil. Essa jangada desapareceu. Ninguém sabe como, nem quando, nem de que jeito. Não é? E eu acho que uma contribuição importante da pesquisa foi ter ido atrás da jangada e ter constatado, não é, que, mesmo que ela ainda exista, continua sem saber onde, como. Não é? Eu quase que às vezes me pergunto, será que é o destino da liberdade no Brasil ficar assim meio perdida? Não é? A gente sem saber onde que ela foi guardada, não é? Se é que ela foi guardada, será que foi preservada? Não é? E como é que nós não conseguimos ainda fazer um ato qualquer, não é? de reparação simbólica? Ora, se ela não existe mais, vamos inventar alguma coisa, porque não é possível que a gente conviva, não é? com tranquilidade, sabendo que o Estado foi o responsável pela preservação dessa obra, que desapareceu sem documentação, sem registro. Não é? A única coisa que a gente tem certeza é que, seguramente, ela não desapareceu no tempo do Gustavo Barroso, porque o Gustavo Barroso era cearense e defendia a história do Ceará, e dos abolicionistas do Ceará, não é? E, certamente, essa peça foi guardada no histórico no tempo dele, com algum cuidado, pensando justamente nessa memória da contribuição do Ceará para a história nacional. Não é? Agora, para além disso, a gente não sabe mais nada. O que aconteceu com essa peça? Não é? O que aconteceu com a liberdade entre nós? Bom, eu não quero esticar muito essa conversa, só fazer um pupurri, não é? E, na verdade, essa relação entre política e arte é antiga no Brasil, mesmo nos momentos de repressão. A gente sabe que os artistas buscaram, na linguagem artística e nas suas práticas artísticas, uma forma
de expressar a sua leitura do momento histórico. É muito conhecida esse happening do Cildo Meirelles, que hoje seria impossível ser produzido e hoje em dia se causaria, enfim, grande resistência. Chama-se Totem Monumento ao Preso Político, não é? É de 1970, e que é, na verdade, uma estaca cercada de galinhas vivas, amarradas na estaca, e que são incendiadas ao vivo diante dos espectadores. Não é? É um monumento, naturalmente, de crueldade extrema, não é? E que foi apresentado para denunciar a violência de Estado no Brasil. Não é? Hoje ninguém faria mais isso, porque seria aviltante a gente ver os animais sendo sacrificados desse modo com fogo. Não é? E vocês imaginem os gritos das galinhas nesse momento. Não é? Mas também, nos anos 70, já no fim dos anos 70, a gente conhece, hoje em dia, muito celebrado, esses atos, esses happenings também, do grupo Três Nós Três, não é? De São Paulo, e que se caracterizava basicamente por essa intervenção de ensacar o rosto de esculturas conhecidas na cidade, não é? Denunciando, não é? O encobrimento, não é? Da violência de Estado naquele contexto da ditadura, quando a anistia estava em debate. Hoje, para a gente não ficar num tempo tão antigo, né? Hoje a gente tem peças de salão como essa do Jaime Laureano, que é uma miniatura do Monumento das Bandeiras de São Paulo, né? que é feita em cima de um tijolo, portanto é uma peça muito pequenininha, vocês veem as medidas, 20 por 9 por 7 centímetros, não é? Então é uma coisa menor que é o monitor, eventualmente, das nossas telas, não é? De computador. Mas o que espanta é o fato de que a peça é fundida em latão, mas latão feito de cartucho de munição de polícia não é? Do nosso tempo. Não é? Então, é um monumento feito da arma da repressão de Estado. Jaume Laureano tem muitos trabalhos. Eu coloquei aqui um outro que eu gosto muito, tem sido meu artista preferido do momento, né? A gente sempre tem esses ciclos assim, né? Quem pesquisa essas coisas. O Ira Sodoma é uma artista do Pará, né? De origem indígena, e que, na verdade, é um artista drag, é um moço que veste essa personagem, essa entidade, não é? Da floresta, e que cria essas situações, essas performances, não é? Que são documentadas por fotógrafos e produzem imagens como essa, né? Em que a personagem, a entidade da floresta se confunde com a floresta. Essa imagem, por exemplo, é uma tradução, não é? Simbólica de denúncia do desmatamento, não é? Quer dizer, a entidade desperta aí no meio de uma árvore que foi destruída pelo movimento de desmatamento da floresta. Tem outros relacionados a fogo, ao lixo na floresta, enfim, há várias outras situações que caracterizam a luta, a denúncia, né, contra a violência contra a floresta no nosso tempo. Não é? De todo modo, o que eu queria chamar a atenção é que todos esses, como eu salientei aqui, não é? Isso são a política que entrou no Salão das Artes e atravessou o salão e ganhou a rua, ganhou o espaço público, não é? E vira material simbólico apropriado pela sociedade, não é? Especialmente hoje pelas redes sociais em especial. Não é? E quando a arte ganha a rua, a gente já não sabe mais se é o salão falando ou a rua falando. Não é? Essa é uma imagem foi meu artista do ano passado, a Diambi, que é esse artista também incrível, jovem, aqui do Rio, uma artista criativa, com trabalhos muito interessantes, especialmente com essa
intervenção artística, não é? Simbólica, em torno de monumentos consagrados, em que ele promove um fogo em todos os monumentos, em situações que a gente pode dizer que são seguras, não ameaçam a integridade do monumento, não é? Mas ele produz as fotografias, ela produz as fotografias, produz as imagens desse contexto de fogo, não é? Como que buscando, provocando a releitura do monumento e da representação, e, sobretudo, confrontando a representação do passado dominante, não é? E representada na cena, e que como que confrontada pelo fogo, não é? Pela ordem simbólica do fogo, exorcizando talvez essa dor do passado, não é? A intervenção artística da Diambe é de janeiro de 2020, portanto, antes da pandemia, não é? E a gente conhece outros casos, não é? O caso do Monumento das Bandeiras de São Paulo, volta e meia sofre pichações, não é? Essa é uma pichação de 2013, se eu não me engano, não coloquei a data, mas é antiga, tem várias até anteriores a isso, não é? Muitas vezes com inscrições contra o genocídio, contra a morte contra os indígenas, não é? E esses monumentos de bandeiras em São Paulo têm sido frequentemente motivo de intervenção artística. Todas elas superficiais, todas elas sem ameaçar a integridade do monumento, nem levar ao deslocamento do monumento. Não é? Aqui uma mais recente, de outubro de 2020, da mesma época dos colombos decapitados, da derrubada de Edward Colston, da estátua de Edward Colston em Bristol, tá? Essa intervenção do Grupo de Ação em São Paulo, em outubro de 2020, tá? Que envolveu a cena da imagem dos bandeirantes, essa estátua, a bela estátua do Anhanguera, em frente ao MASP, ali no Trianon, em São Paulo, tá? Com esses crânios que vieram de resto de escola de samba, tá? Que foram distribuídos em torno de vários monumentos na cidade no ano passado. Tá? O que eu queria chamar a atenção é que todas as intervenções no Brasil, não é? Que eu estou aqui mapeando, elas não são propriamente iconoclastas, não é? Elas são contrausos do monumento, não é? Elas não recusam o monumento, elas confrontam o monumento, não é? Elas põem o monumento num novo contexto de representação, não é? Mas elas não são iconoclastas. Eu quero dizer claramente, não é? Que, para mim, não é? A iconoclastia no Brasil hoje, para mim, ela é muito mais representada pela ação de Estado do que do movimento social. Ora, talvez a gente possa dizer o seguinte: na Inglaterra, onde o Estado, talvez, a gente possa dizer que genericamente protege o patrimônio, como foi no caso da estátua do Edward Colston, não é? O movimento social coloca o seu ponto de vista crítico sendo iconoclasta. Aqui, o movimento social, para derrubar a estátua, ele estaria corroborando a ação do Estado. Né? Então, termina que o movimento social ele desenvolveu, não é, novas práticas artísticas em torno dos monumentos, incorporando eles à interrogação proposta e não recusando a sua presença. Não é? E por mais que essas atividades sejam eventualmente efêmeras, não é? Elas ganham tanta divulgação, não é? Que hoje quase que qualquer um em São Paulo, quando vê uma imagem de um bandeirante, que são muitas na cidade de São Paulo, é quase impossível ele não lembrar que alguém já contou para ele que essas estátuas, ou ele já viu uma imagem dessas estátuas sendo questionadas, não é? E, portanto, ressignificadas, mesmo continuando ali. Não é? Eu diria, inclusive, não é, que o Brasil hoje assiste uma política pública que é deletéria em relação aos museus públicos, os museus controlados pelo governo federal em especial, mas também os estaduais, muitos fechados, vários sem diretores, quase todos sem orçamento, não é? Sem investimentos, não é? Descaracterizados nas suas atividades finalísticas, não é? Mas, ao menos desde o fim da década de 80, ao menos desde o contexto da Constituinte, o Brasil tem sido um dos países onde os museus comunitários, os museus de território, os ecomuseus mais têm se difundido no país e sustentados basicamente em cima do movimento social.
Então, o nosso primeiro museu indígena no Brasil, o Museu Maguita, não é? É um museu na cidade de Benjamin Constant, no município de Benjamin Constant, no Alto Solimões, no Amazonas, não é? É considerado o primeiro museu indígena do Brasil e que surge, por consequência, da dor pública em torno de um massacre do Capacete, logo depois da regulamentação, da demarcação de terra dos indígenas, do povo ticuna. Não é? E logo depois da conquista do direito à terra, houve um massacre, com a morte, acho que morreram uns 14 indígenas, feridos mais ainda, não é? Uns tantos, e essa comoção pública levou a esse museu para celebrar não a etnografia só da vida indígena, não é? Como em geral os museus indígenas são caracterizados, não é? Mas também para celebrar a memória dos mártires dessa comunidade em torno desse massacre. Não é? Eu nem preciso sublinhar muito que a proposta mesmo de Darcy Ribeiro de criação do Museu do Índio na década de 50 era a promoção de um museu da paz, portanto, que reconhecia que a história da relação da sociedade nacional com os povos indígenas era uma relação de violência e era preciso se construir as bases para a promoção da paz nessa relação. Não sendo uma conquista estável, a gente vê hoje em dia surgir museus indígenas em várias partes, onde as comunidades indígenas são atingidas pela violência contra o direito à vida e à tradição, à cultura, às culturas indígenas no Brasil. Do mesmo modo, a gente tem os museus quilombolas, que é a mesma situação de defesa da terra, de violência contra o reconhecimento do seu direito, e também, no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem o famoso Museu da Maré, o Museu da Favela, enfim, tem que é o Museu de Território, ao ar livre, o Museu das Emoções, que é da Vila Autódromo, mas o que caracteriza o fato de que nós vivemos num tempo onde o movimento social tem sido grande protagonista, não só da promoção, mas também da preservação do patrimônio cultural no Brasil, ao contrário, que contrasta fortemente com o Estado que parece que abdica da sua missão legalmente instituída, e das suas responsabilidades. Eu diria que a maior expressão contemporânea da política de reparação simbólica no Brasil hoje é esse monumento do Cais do Valongo, esse monumento que teve enterrado durante muito tempo, e que é uma clara história de produção de esquecimento e que hoje é envolvida por um processo de promoção da lembrança em torno do tráfico negreiro. Quer dizer, nós começamos lá falando do tráfico negreiro do Edward Colson na Inglaterra, podia ter citado o fato de que a Quinta da Boa Vista também foi originada de uma propriedade de um senhor escravocrata, e a gente, no contexto da reparação, a gente aqui lembra, a partir da restauração das escavações, da descoberta, da revelação ao olhar do Cais do Valongo, a gente passou a ter esse memorial de reparação simbólica em relação à lembrança das violências da nossa sociedade. O que eu queria chamar a atenção, voltando aí para o nosso tema e ponto de partida, as estátuas do nosso tempo, eu queria deixar essa pergunta no ar. Será que ainda há lugar para estátuas do nosso tempo, do ponto de vista do movimento social? Eu queria sublinhar que, por exemplo, no caso nosso carioca, nos últimos anos, em 2008, a gente viu, por exemplo, a produção da estátua do João Cândido, o marinheiro, o almirante negro, da revolta da Chibata, hoje fica ali na área da Praça 15, perto entre o General Osório e o Dom João VI, nós temos aí a imagem do João Cândido, que é uma bela estátua, inclusive, muito bem feita, simbólica, com a roda do leme, e eu acho que a mais bonita de todas certamente, podia citar o Pixinguinha, que é anterior a essas estátuas, e a mais recente, de 2016, a Mercedes Batista do Maripitangui,
e que é uma estátua muito bonita e que promove a lembrança, não é, da primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é o nosso corpo de baile mais antigo, mais consagrado na história, e que teve uma bailarina negra ainda muito cedo, não é? E que se tornou uma referência na história da dança no Brasil, porque, ao lado disso, ela desenvolveu também uma atividade que associava o balé às tradições afro e à expressão afro. Não é? No entanto, eu diria que essas estátuas, apesar de importantes e significativas, elas não são propriamente pontos de referência, não é? Do movimento social na cidade do Rio de Janeiro. Não é? Talvez a estátua poder representar melhor isso, não é provavelmente uma estátua, é a cabeça do zumbi, não é? E talvez ali a gente possa dizer que existe uma referência simbólica mais forte, mais presente na vida da cidade e associada ao movimento social, mas que, como nós sabemos, também foi uma operação, não é? De uma certa época, um certo contexto, não é? Em que o movimento negro conseguiu uma aproximação muito próxima com a sociedade política na época do governo Brizola, especialmente no caso através do Darcy Ribeiro, que era o vice-governador e secretário de Cultura da época. Mas, de qualquer forma, eu fico me perguntando, não é, se a musealização da estátua do Edward Colston ela não termina sendo muito mais significativa para nós, não é, da força, da resistência da sociedade. Não é? Eu não quero me alongar nisso, eu só queria, caminhando para a minha conclusão, de colocar essa interrogação, não é, sobre como as práticas artísticas, não é, nos fazem pensar a história e, sobretudo, promover novos modos, né, de ver o passado. Né? Eu deixo aí como alegoria para essa pergunta, não é? Que eu não estou apresentando aqui nenhuma resposta específica, não é uma caricatura da capa da revista Ilustrada, do Ângelo Agostini, da época da inauguração do tempo da abolição, onde a gente vê claramente a interrogação sobre a relação entre império e escravidão, não é? Que está provocada aí por essa caricatura de época, não é? Do século XIX, do contexto do movimento abolicionista. Para terminar com a minha conclusão de fato, não é? Eu queria chamar a atenção que o meu ponto de vista é, sobretudo, aquele que, a partir desses eventos contemporâneos, não é? Partindo do incêndio do Museu Nacional, não é? A partir da grande expressão internacional que o movimento Vidas Negras Importam ganhou, não só pelo que eles promoveram, mas, sobretudo, pelo tipo de prática que eles estão desenvolvendo ao associar a denúncia social com as práticas simbólicas, não é? Eu fico me perguntando, primeiro, se nós não podemos pensar o patrimônio de um ponto de vista que eu acho que nós pensamos pouco até hoje. Não é? Como é que o patrimônio cultural tem sido ocultado? Como é que o patrimônio cultural tem sido depreciado, abandonado? Não é? Pensar que a ação do Estado ela não é só uma ação de construção e de defesa do patrimônio, mas ela também é uma ação de destruição do patrimônio cultural, para usar a expressão do Franklin de Oliveira. Conceituais contemporâneos, eu diria que isso se relaciona diretamente com o pressuposto da produção do esquecimento. Não é? Nós sempre temos visto, de modo geral, na nossa historiografia, o que predomina é a história da memória do ponto de vista do lembrar, da recordação que se afirma. Eu mesmo sempre fiz isso. Não é? Quando eu estudo das minhas estátuas desde os anos 90, eu estou sempre falando da estátua que fizeram. Mas eu quase nunca estudei a estátua que não foi feita, fiz uma coisa ou outra, mas era muito intuitivo, eu não percebia que isso é uma inflexão no pensamento sobre o patrimônio. Não é? E até, não é, que eu acho que nós precisamos ainda levar mais adiante, é essa história da destruição do patrimônio pelo Estado. O caso do Cais do Valongo é evidente nisso, não é? O caso da Jangada Liberdade é um outro exemplo claro disso, não é? E por que não dizer que a história do incêndio do Museu Nacional também não é uma expressão dessas políticas de memória que são marcadas mais pela produção do esquecimento do que pela produção da lembrança.
o que eu estou querendo fazer aqui é um convite para os jovens pesquisadores para se dedicar, não é, à história da memória, não do ponto de vista da lembrança, da recordação, mas do ponto de vista da produção, do esquecimento, do apagamento, da destruição. Não é? E eu, pessoalmente, penso que, desse ponto de vista, não é, nós temos que atualizar as nossas políticas de patrimônio, não só do ponto de vista da ação do Estado, do ponto de vista da ação formal, institucionalizada, mas também do ponto de vista do movimento social. O movimento social tem sido um movimento, nesse quadro que eu vim apresentando a partir do Black Lives Matter, mas no Brasil, de um modo geral, acho que a gente pode dizer isso, de inovação de práticas artísticas. O que a gente precisa é criar situações em que essas práticas artísticas possam ser reconhecidas, valorizadas e até, por que não, motivo de política pública. Por que o que eu queria dizer é o seguinte: se nós não promovermos e reconhecermos o valor das ações efêmeras dos nossos artistas contemporâneos em todos os monumentos, se isso não ganhar força, seguramente nós vamos estar produzindo o movimento iconoclasta no Brasil. Em algum momento, se a gente não reconhecer que a existência do monumento pode ser pretexto para a gente recontextualizar a representação do passado por meio da atividade de ações efêmeras, certamente a gente tem dois destinos. Ou o monumento vai ser objeto iconoclasta, ou, no sentido do movimento social, destruir os monumentos, ou ele vai ser objeto do abandono e, portanto, da destruição pelo desprezo da política pública, como a gente sabe que já existe no nosso país monumentos que caem por falta de manutenção, preservação devida, e que, no contexto de uma obra ou outra da cidade, eles são retirados da praça e depois nunca mais ninguém vê, porque simplesmente eles deixaram de significar, porque não existem mais guardiões de memória em torno deles, ou porque eles tratam de uma memória que não interessa mais a ninguém. Então, o que eu queria chamar a atenção é para o fato de que a história do patrimônio tem sido contada sempre a partir do ponto de vista da produção da lembrança, e que eu acho que nós hoje temos o desafio de pensar a história do patrimônio do ponto de vista da produção do esquecimento, da destruição dos bens simbólicos, do apagamento das representações do passado. E, por que não dizer que isso abre uma seara para o desenvolvimento e para a inovação historiográfica que deve render muitos frutos, e assim eu imagino. Eu dei aqui só umas pinceladas, algumas sugestões que eu, pessoalmente, penso que são muito interessantes e que deveriam ser matéria de discussão pública, de difusão. Quem sabe, se no nosso livro didático a gente não apresentasse apenas aquelas obras consagradas pela política de memória que promove a lembrança, mas também a gente deixasse uma página em branco para se perguntar, afinal de contas, qual é o monumento que nos falta, e certamente são muitos os monumentos que nos faltam para representar todas as causas sociais da nossa sociedade. Bom, finalmente, para terminar, de fato, o meu argumento, eu vou deixar aí uma referência da Amy Sodaro, que é uma dessas historiadoras das políticas de memória contemporâneas, que tem se dedicado a esses museus memoriais, e que a gente tem a sorte da Cristina Meneghello, nossa colega de São Paulo, da Unicamp, ter traduzido recentemente um texto dela, e que fica muito claro, eu acho, que o que tem sido a nossa relação com os monumentos. Ela diz assim: a ideia de que aprender as lições do passado nos auxiliará a evitar os mesmos erros no futuro é um dos fundamentos da criação dos museus memoriais, assim como dos nossos monumentos antigos. Mas, ironicamente, está enraizada na otimista crença moderna de que, por meio do conhecimento e da educação, os males da sociedade podem ser corrigidos, prevenidos e até mesmo erradicados. Então, na verdade, essa lógica do monumento, essa tradição da lógica do monumento nossa, está enraizada na ideia de que a história nos ensina alguma coisa, na imagem da história mestra da vida. Mas o fato é que a violência, a atrocidade e genocídio continuam a devastar o mundo, a despeito de nossos intensos esforços de rememoração. Logo, precisamos compreender não apenas o que está por trás da necessidade urgente de lembrar, mas especialmente os limites da memória em evitar a violência,
promover a democracia e prometer a paz. Não é? Na verdade, quando a gente fala de uma reparação simbólica, não significa a gente encontrar o perdão, não significa a gente resolver os problemas do passado. Significa, sobretudo, a gente sublinhar os limites da nossa capacidade de lembrar e os limites da nossa capacidade de lidar com os dramas da nossa sociedade contemporânea. Não é? Eu termino por aqui com os meus agradecimentos. Não é? Acho que me estendi um pouquinho no tempo, mas certamente foi pelo entusiasmo do Sara e André. Eu espero que vocês... eu ainda tinha preparado um videozinho para terminar, de um artista contemporâneo, mas eu vou ficar por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Foi excelente a apresentação. Então, a gente vai abrir para as perguntas. Quem quiser colocar no chat ou abrir o microfone para falar, fiquem à vontade. Acho que a Joana tem uma pergunta para fazer. Pode fazer. Então, me ouvindo? Dá para ver? Sim. Eu preciso Sim. falar. Então, Paulo, eu estava, quando mostrava as imagens, né? Principalmente aquela imagem do cemitério, eu fiquei pensando como é que essas iniciativas de patrimônio estão muito ligadas também com uma questão até da produção, né, de turismo, né, de como a gente vai usar aquilo na cidade, né, e do potencial educacional, mas do potencial turístico daqueles espaços, né. E aí eu fiquei pensando de como é que a gente aborda, é totalmente diferente. Eu tenho uma experiência de todos os lugares turísticos que eu vou, geralmente são as igrejas, são museus. Eu nunca fui, por exemplo, num cemitério, e eu não faço a mínima ideia de como seria uma experiência, enquanto turista, vamos colocar assim, de eu ir num lugar e visitar, né, um desses espaços de memória que estão ligados com o passado violento, para lembrar do passado violento, né? E aí eu me lembrei que a experiência mais parecida que eu tive com isso foi quando eu fui a Ouro Preto. Você tem em Ouro Preto aquelas, né, as igrejas, as casas culturais e tudo mais. Eu lembro de um lugar que eu fui, eu nem lembro qual era o lugar, tipo, se era um museu, se era uma casa cultural, se era uma galeria, mas eu lembro que a gente conhecia a casa, assim, e aí mostrava todos os objetos, mostrava todos os quadros e tudo mais, a arquitetura, e aí atrás seria uma senzala. E aí foi uma coisa tipo assim, a gente está aqui, essa aqui é a casa, esses são os quadros, esse aqui é o móvel do século tal, e essa é a senzala. Entende? E não teve... E assim, eu lembro que, né, eu me senti muito mal, e era só literalmente sair essa senzala, vocês podem entrar, sabe? Eu lembro que eu não entrei porque eu me senti muito mal, e eu acho que assim, não houve uma abordagem porque você não apresenta um quadro, um móvel do século tal e uma senzala com a mesma narrativa, né? Assim, essa transição entre um e outro. E aí eu fiquei pensando como é que se faria isso em termos de metodologia mesmo, assim, a gente em história, quando vai escrever, enquanto historiadores escrevendo, tem toda uma questão de como abordar tópicos sensíveis, e aí eu fico pensando como isso se daria nesse contexto do patrimônio, assim, turisticamente pensando, assim, né? Mais ou menos isso. Paulo, tem mais uma pergunta da Rosa. Você prefere responder a Joana primeiro ou a gente faz um bloco de perguntas? Talvez seja melhor fazer 3, né? Assim, para a gente ficar mais interessante, que pode relacionar as perguntas também. Eu vou ler aqui a pergunta da Rosa. A partir do seu texto indicado para leitura, fiquei pensando sobre o impacto do fim da União Soviética no campo do patrimônio histórico. Qual o lugar dos museus no processo de construção e afirmação de uma história vitoriosa do liberalismo no resto do mundo? E a segunda pergunta dela é se puder comentar sobre o ocorrido com o acervo da Fundação Palmares e a relação entre revisionismo e patrimônio na história do Brasil. Mais alguma? Por enquanto, não. Foram essas. Bom, então vou agradecer as perguntas. Eu vou começar
pela questão da Rosa, principalmente a última, Rosa. Eu acho que não é uma questão de revisionismo aí no caso. É uma questão de negacionismo, de negar fatos históricos. Não é? Talvez a mais chocante de todas foi a gente ter ouvido o presidente da Fundação Palmares dizendo que a escravização fez bem para os negros. Não é? Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência sabe que isso é, no mínimo, uma provocação, não é? Mas que isso não há base histórica nenhuma para esse argumento, não é? De nenhum modo, não é? E o que está acontecendo na Fundação Palmares, eu acho que exemplifica o que eu estava dizendo, não é? Que o Estado é um agente iconoclasta no nosso país, não é? Quer dizer, nós temos que perceber com clareza de que o Estado pode ser um agente iconoclasta, não é? Não é só uma questão lá do Exército Islâmico ou lá porque parece coisa de vândalo quando se fala assim, né? Que é coisa lá de povos exóticos, de guerras violentas, não é? Sangrentas, etc. Quase que como se fosse um não é? Eu não quero nem sublinhar o fato, não é, de que isso certamente vai ter controle público, não é? Porque se trata de patrimônio público, então isso não pode ser descartado de qualquer maneira, não é? Então eu acredito que isso vai ter um desdobramento institucional, não é? Com controle de algum modo, não é? Sobre o tema da União Soviética, ele se relaciona muito com a questão que a Joana colocou da turistificação desses, vamos dizer assim, monumentos ressignificados, não é? No contexto contemporâneo. O caso, por exemplo, da Hungria, que fez um parque, né, de estátuas soviéticas, não é? Juntou, em vez não só tirou da praça, não é? Não destruiu, não derreteu, mas criou um parque, não é? E que virou um lugar assim de diversão turística na Hungria, não é? É uma situação assim quase que enfim, tão incômoda quanto a da turistificação lúdica, não é? De museus memoriais, especialmente os que lidam com os temas sensíveis. Não é? Eu não sei propriamente, viu, Rosa, se eu diria que eles se tornam monumentos à vitória do liberalismo, porque, no caso, por exemplo, do parque lá de Budapeste, é quase que jocoso, é quase que uma denúncia, não é? Uma exibição, porque eles ainda fazem miniaturas para vender, vira um comércio patético do patrimônio, não é? Explora o consumismo do patrimônio, não é? Então, ao mesmo tempo que o parque vira um ambiente de preservação das obras, não é? Elas não são propriamente contextualizadas. E mais do que isso, não é? Todo parque é motivo de diversão, de entretenimento. Não é? Então, ao mesmo tempo que o parque e paga-se para entrar e tem souvenir, ao mesmo tempo que o parque reúne, digamos assim, essa derrota do mundo soviético, também não leva a sério o que se fez depois. Né? Então, eu não diria nem que o parque ele ganha um sentido assim de patrimônio cultural. Ele ganha, sobretudo, um sentido de comercialização de coisas do passado. Não é? E eu acho que isso se relaciona com a questão que a Joana colocou, que é o tema da turistificação.
Na verdade, o que os museus memoriais colocam para a gente é que, diferente dos monumentos tradicionais, não é? Em que a gente é apresentado a uma escala monumental, a uma coisa que nos obriga a nos colocar de fora do monumento e admirar o monumento e contemplar o monumento, não é? E a gente precisa lembrar que o ato de contemplação é um ato de suspensão da nossa própria experiência, para a gente que cria um hiato entre nós mesmos, para a gente olhar o que a gente está fazendo, não é? A contemplação ativa dos antigos, não é? Da antiguidade. Na verdade, eu diria que talvez seja essa questão que os museus memoriais, não é? Precisam, e o tema das memórias sensíveis colocam para a gente. Como criar essa situação de contemplação ativa? Não é? Como promover essa abordagem do monumento que seja significativa, não é? Usando o exemplo lá que você citou da relação da senzala com a Casa Grande. Se você não conseguir mediar isso de um modo adequado, não é? Isso não ganha sentido nenhum, não é? Porque, afinal de contas, qualquer pessoa que foi para a escola e teve um conhecimento de história mínimo, básico, e olhou televisão, sabe que existe Casa Grande e senzala, não é? Agora, o que significa isso? O consumo ligeiro dessa informação não significa nada, não é? Só significa uma informação, não é? Isso significa para nós, talvez, dizer, não é, que a turistificação, não é, precisa se caminhar junto com formas mediadas, adequadas para a gente abordar os nossos monumentos. Do mesmo modo, não é, eu diria que, por consequência, exige novas práticas de contemplação, não é? E eu acho que é isso que o movimento social está propondo. Não é? Quando eu fiz questão de começar a nossa conversa citando literalmente o trecho da missão do Black Lives Matter, eu estava dizendo, não é, que chamando a atenção para o fato de que o movimento social, não é pelo menos uma certa vertente dele, tem consciência de que ele tem a tarefa de produzir novas práticas de construção simbólica, não é? Isso significa dizer, não é, que se nós não estivermos atentos para isso, não é, o movimento social vai inventar a linguagem sozinho, a linguagem da sociedade contemporânea, não é? Por sorte, no Brasil, não é, o nosso movimento social não tem sido iconoclasta, não é? Mas até quando? Eu não sei, não é? E se o Estado tem direito de ser iconoclasta, por que a sociedade não tem direito de ser iconoclasta? Não é? Então, isso, para quem trabalha com cultura e trabalha com patrimônio, vira um drama, não é? Porque a última coisa que nós podemos nos comprometer é com a iconoclastia, porque senão a gente vai acabar com aquilo que é a nossa tarefa social, não é? E eu tenho certeza que não existe civilização possível, não é, sem atos de lembrança, não é, sem atos de recordação. E aí agora eu uso o termo recordação para lembrar que a recordação vem do coração, não é? O cor aí é do coração, não é? Se a civilização não se comprometer com a recordação, ela não se afirma, a gente se despede dela. Se a gente não sentir a lembrança, não há civilização possível. Não é? Eu tenho certeza disso. E é por isso que me espanta muito que a política no Brasil tenha se desenvolvido contra a cultura e contra as políticas de memória. Desde Luís XIV, pelo menos, nós sabemos, não é? Quem estuda história sabe que todo projeto político anda junto com um programa cultural e artístico. Não é? Todo grande governo tem uma grande obra artística. Eu não vou falar nem do Juscelino Kubitschek com Brasília no Brasil, não é? Porque isso aí seria chover molhado. Não é? Mas qualquer governo consistente produz um programa artístico e um programa cultural. Estranhamente, no Brasil, a nossa democracia não tem conseguido aprofundar um programa artístico e cultural. E, do ponto de vista da ação do Estado, e na ausência desse programa artístico conduzido pela sociedade política, não é?
formalmente estabelecida nas suas instituições formais da sociedade, do governo, não é? Claramente a gente assiste o movimento social aprofundando as suas práticas de construção simbólica. Não é? E eu não tenho dúvida que são elas que vão se impor à nossa sociedade. Pode esperar 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, mas é inevitável. Sobretudo no vácuo, não é? De uma orientação da sociedade política. A sociedade política nossa só tem produzido iconoclastia. Não há civilização baseada na iconoclastia. Não há. Não é? Então, eu preciso dizer isso para alguém. Se a gente quer Brasil, não adianta produzir iconoclastia. A iconoclastia sempre foi um ato extemporâneo, não é? Para lançar uma nova ordem. Não é? E, claramente, no Brasil, o movimento social não quer iconoclastia. Não é? A defesa dos direitos na sociedade no Brasil contemporâneo não precisa e não quer iconoclastia. É diferente do contexto americano e do contexto britânico. Não é? Claramente, o movimento social no Brasil, não é? Nós assistimos que ele é o protagonista da defesa dos sentidos contemporâneos do patrimônio cultural no Brasil. Eu não tenho dúvida em afirmar isso. E o turismo não pode ficar para trás, porque senão ele vai perder o negócio dele, porque o movimento social está produzindo o negócio do turismo de reparação simbólica. Não é? Isso vai vir, e está vindo. Não é? Aquela coisa de visitar favela de carro de guerra, aquela coisa maluca que faziam, não é? Isso está acabando. Não é? Agora, em compensação, os movimentos de defesa da memória comunitária e do território, esses estão se fortalecendo e construindo relações na sociedade a partir dessa mobilização. Não é? E isso eu tenho certeza que tende a se fortalecer e pode se tornar uma ação, por enquanto, ele ainda não tem se tornado uma ação contra o Estado, mas são. A Jussara tem uma pergunta e faz a pergunta e a gente depois encerra para não ultrapassar muito do horário previsto. Pode falar, Jussara. Bom, eu, antes de tudo, quero agradecer, né, por essa fala maravilhosa, né, que o Paulo trouxe aqui para nós. Eu não esperava nada menos do que isso, né? Foi maravilhoso mesmo. Eu acho que os nossos petianos, né, eles estão muito felizes, tenho certeza disso, também nossos convidados com a sua fala. É sempre um prazer enorme ouvir o que você tem a dizer, Paulo. Eu sempre aprendo muito. E o que eu queria colocar, né, foram muitas questões que vieram, né, que a sua fala me suscitou, mas eu queria colocar algo assim bastante, eu diria assim, objetivo, né, com relação ao que nós temos refletido aqui no nosso grupo, né, do PET. Você colocou muito bem, né, que são os movimentos sociais que hoje no Brasil estão aí fazendo esse papel de buscar evidenciar, né, o proteger, né, o trazer a lembrança, né, aquilo que precisa ser lembrado. E aí, o que eu gostaria que você comentasse um pouco é sobre o papel, né, de nós historiadores nesse processo, né? O que nós historiadores da academia, né, profissionais historiadores, pesquisadores e também professores de história, né, na escola, né, como nós devemos ou podemos agir, né, com relação a isso, né? Qual deve ser o nosso papel? Assim, o que você acha, né? Como você acha que está o estado das coisas, né? O estado da arte, dessa relação entre os historiadores e o patrimônio cultural e os movimentos sociais, né? E também o lugar dos professores e da história na escola, né? E como que você pensa isso?
Então, gostaria que você comentasse um pouco isso, Paulo. Obrigada. Jussara, sua pergunta eu agradeço muito, porque eu acho que ela é muito importante, não é? Sobretudo no meio aqui que a gente está, para os nossos estudantes, não é? Primeiro eu vou dividir com você, acho que você vai me entender melhor que os mais novos, não é? Que quando nós estudamos, os nossos professores não falavam de patrimônio cultural. E que isso era quase que uma... quem se dedicava ao patrimônio cultural era como se abdicasse da reflexão crítica sobre a história, não é? Então, primeiro eu quero dizer que eu acho que hoje eu tenho a chance, por exemplo, de estar falando aqui de patrimônio cultural, tem você com seu PET aí, nós temos muitos colegas, eu citei a Cristina Meneghello, a Zita Possamay, que podia ter citado lá do Rio Grande do Sul, estamos em um GT sobre patrimônio na AMPU, na nossa Associação Nacional de História, um grupo de trabalho dedicado ao tema. Então, isso mudou muito, com a nossa geração. Acho que foi uma das contribuições da nossa geração, foi ampliar, o espaço de reflexão, de pesquisa da história em relação ao patrimônio. E, sobretudo, porque nós deixamos de olhar para o patrimônio como objeto de tesouro sagrado, e fazer disso matéria de reflexão, tomar o patrimônio como objeto crítico, a ser colocado sob a perspectiva crítica, da análise crítica, e enquadrado pela discussão da história da memória, quer dizer, sobretudo sobre a dialética do lembrar e do esquecer. A memória a gente nunca pode esquecer, que é o produto da relação entre o que a gente lembra e o que a gente esquece. Então, eu acho que hoje nós temos um quadro teórico, conceitual, que permite a gente colocar isso entre nós. Se a gente falasse de 30 anos atrás, 20 anos atrás, eu acho que eu falo até quase como depoimento pessoal, alguém diria assim, o que isso interessa? Então, hoje, eu acho que nós legitimamos esse nosso campo no nosso debate. Então, eu acho que isso está na ordem do dia, não resta dúvida. Além disso, a gente não, como eu apresentei aqui, não resta dúvida que hoje isso se tornou um elemento da construção do movimento social. Essa dimensão da construção simbólica da vida em sociedade também se tornou um elemento central do movimento social, o que faz com que a gente tenha que se posicionar nesse terreno. Ou bem, como pesquisadores, a gente vai se dedicar ao tema, ou a gente vai perceber que as pesquisas que a gente faz eventualmente podem se relacionar com o tema do patrimônio, ou bem a gente vai colaborar com o movimento social e a gente vai encontrar isso, ter que lidar com essa questão. É a mesma coisa na escola. Eu acho que hoje, especialmente nesses lugares onde o movimento social está associado à defesa do seu território social pelo trabalho de lembrar e esquecer, as escolas terminam sendo também conduzidas a se posicionar nesse campo. Mas eu, na verdade, eu acho que nós, do campo da história, acho que talvez pela geração anterior, terminamos abrindo mão da nossa participação institucional no terreno, do patrimônio, das políticas públicas do patrimônio. Então, eu diria que hoje, talvez a nossa principal tarefa seja colocar os profissionais de história, de novo, como interlocutores centrais do debate sobre patrimônio cultural. Alguns dizem assim, os antropólogos tomaram conta. Antigamente eram os arquitetos que cuidavam do patrimônio. Depois vieram os antropólogos cuidar do patrimônio. Eu não diria isso com essa generalidade e tranquilidade. Primeiro, eu acho que, do ponto de vista da corporação dos profissionais de história, a gente abriu mão, deixamos espaço. Por sorte, nós tivemos os arquitetos e os antropólogos, porque senão o evento... E, além disso, eu acho que hoje também isso não é muito... Hoje o patrimônio é um campo muito interdisciplinar. Nós temos muitos colegas de história trabalhando no campo do patrimônio. Então, acho que isso também não é mais justificativa para a gente se excluir desse debate. Eu acho que nós temos que, efetivamente, assumir que nós participamos desse debate
assumindo, primeiro, que é um objeto de estudo, não é? Depois, que é um objeto necessário de ser trabalhado. Agora, eu, sobretudo a partir da experiência do Prof. História, que eu sei que você compartilha comigo também, não é? Vejo que a educação hoje tem feito muita coisa no campo do patrimônio cultural, não é? Tanto no campo da escola, propriamente dito, de usar o patrimônio como elemento, como um recurso didático na escola, né? Fazer disso matéria da escola, não é? Da construção do conhecimento escolar, assim como a educação tem se colocado nos espaços do patrimônio, seja nos museus, seja na arqueologia, que é obrigatório hoje em dia. Não é? Os programas de educação museal, de educação patrimonial, são condição, não é? Eles têm se institucionalizado. Então, eu acho que, para além do fato, não é? Eu não vou nem dizer que nós já temos, eu acho, uma trajetória de pesquisa no campo do patrimônio e podemos admitir que hoje, mais do que nunca, o patrimônio é um objeto da historiografia contemporânea. Não é? Mas a gente não pode perder de vista de que essa historiografia ela vai se relacionar diretamente com a nossa participação nas políticas públicas e, sobretudo, com as nossas ações educativas. Não é? Ela tem que estar mirando esse horizonte. Não é? E aí, naturalmente, entra também as nossas relações com o movimento social. Então, o que eu queria, talvez, responderia para você de forma mais genérica é dizer que nós temos que aproveitar essas trilhas que já estão abertas e aprofundar a nossa relação com essas trilhas. Não é? É claro que aqui, nesse ambiente que a gente está vivendo, é sobretudo se dedicar à pesquisa, mas perceber que essas pesquisas que nós fazemos, e, Jussara, isso não vale só para o nosso campo do patrimônio, para todas as áreas. Não é? As nossas pesquisas devem ser... Eu não quero falar de impacto social, que é aquele fator que o CNPq controla. Não é? Nós temos que ser elemento, nos fornecer dados para a construção de políticas públicas. Não é? Por exemplo, recentemente o IPHAN criou um grupo de trabalho sobre armas. Não é? Muita gente, rapidamente, não é? Falou assim, por que tratar disso hoje em dia? Não é? No quadro de um governo que promove o uso de armas. Não é? Dar as costas para isso significa não se posicionar em relação às armas. Então, eu acho que, rapidamente, nós deveríamos ter nos posicionado em defesa de uma discussão sobre as armas. Não adianta ficar sem discutir. Não é? E, do ponto de vista do patrimônio, Jussara, nós sabemos que as coleções clássicas nossas, todas são recheadas de armas. Não é? E o que a gente faz com isso hoje? Não é? Ou, se a gente der as costas, significa a gente naturalizar as narrativas já estabelecidas. Não é? Então, a gente precisa se comprometer com esse campo, não é? E produzir as novas narrativas do nosso tempo. Não é? Curiosamente, a gente vai descobrir, por exemplo, que a política pública que tem sido defendida pelo governo tem usado a categoria de colecionador para confundir ela com atleta e com caçador. Ora, e nós devemos saber que o objeto das armas colecionadas são as armas obsoletas, não é? Ou as armas que nunca serviram para ser usadas, são as armas cerimoniais. Não é? Esses são o foco principal dos colecionadores. Por que misturar isso com a arma de atleta e a arma de caçador, que não são armas obsoletas? Não é? Isso faz com que a gente confunda a arma que se usa com a arma que não é mais usada como arma, não é? Que se torna bem simbólico. E mais do que isso, confundir isso significa nivelar o problema do patrimônio não é com o esporte e com a caça, não é? Significa nivelar também com aqueles que juntam arma simplesmente pelo prazer de usar a arma em outros contextos que a gente não sabe qual é, não é? Por isso, nunca houve tantos colecionadores de armas na história do Brasil como hoje, não é? Porque, ao se dizer colecionador, qualquer um pode ter um monte de arma dentro de casa. Né? E isso não significa a gente pensar a arma como um bem simbólico da nossa sociedade. Né? E isso eu acho que exige uma discussão
do ponto de vista de quem se dedica ao patrimônio cultural. O patrimônio cultural se dedica à cultura material, é verdade, mas a cultura material que deixou de ser objeto da cultura material contemporânea, não é? Que é o caso das armas obsoletas, as armas que não atiram mais. Não é? Este é o sentido do patrimônio, é dar um novo valor de uso aos objetos antigos, aos objetos da sociedade. Não é? Enquanto a arma é um objeto de uso prático na sociedade, ela não é bem simbólico. Não é? Ela não é tema do patrimônio cultural, ela é tema de outra coisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, eu diria, é separar o joio do trigo. Hoje, eu vejo claramente que as nossas políticas de patrimônio têm sido atravessadas por outras questões. Outro exemplo que eu dou, a legislação que criminaliza, que cria o crime contra o patrimônio, é a legislação do meio ambiente. Não é? Ora, como é que se organiza força-tarefa para defender floresta, que é totalmente legítima e séria, mas como que ela vai atingir a proteção do patrimônio? Por isso que as nossas delegacias sobre o patrimônio, não é? Que se dedicam, sobretudo, ao crime contra o meio ambiente, não é? Elas são mal aparelhadas para tratar o patrimônio. E por isso que o mercado ilegal de bens simbólicos no Brasil continua ativo, prolifera. Não é? Isso desvaloriza o mercado de bem simbólico. Então, antiquários de qualidade confiáveis no Brasil se tornaram raridades mil. Assim, é uma coisa, é uma exceção. Não é? Por quê? A gente confunde, não é? O mercado ao não criar os critérios próprios do patrimônio cultural. Não é? Uma coisa é eu vender objeto usado, outra coisa é eu vender antiguidade. Claro que a antiguidade pode ser um objeto usado, não é? Mas a antiguidade é mais do que um objeto usado, não é? Porque ela tem um estudo por trás, porque ela tem uma valorização do ponto de vista da crítica de arte, da crítica do patrimônio cultural. Não é? Isso é que, claro que uma cama usada, tanto faz se é um brechó ou se é um antiquário. A diferença é que no antiquário ela deveria ganhar um selo de qualidade, não é? E no brechó ele não precisa dar selo de qualidade ao objeto, não é? Então, essas qualificações que eu acho que hoje eu defendo muito, que a gente atue, não é? No campo das políticas públicas e da organização das nossas instituições para defender os valores que são próprios do patrimônio cultural. Porque hoje a arma obsoleta virou a mesma coisa que a arma de caça e a arma de atleta. Não é? E são a porta de entrada para a regularização das armas irregulares. Não é? E, no caso do mercado, não é? Ao não assumirmos um ponto de vista crítico em relação ao mercado, no fundo, a gente legitima o desprestígio do patrimônio cultural. Não é? Ao não qualificar o nosso mercado de antiquários, por exemplo, e confundir antiquário com brechó, não é? Ou com móveis usados, ou com mercado livre, submarino, essas coisas todas, não é? Eu vejo coisas assustadoras. Pasta de vidro chamada de opalina, coisas são técnicas históricas, não é? Para objetos antigos de vidro, por exemplo, vidro colorido com opalina, são coisas totalmente diferentes, não é? O que mostra que o mercado é desqualificado. Aí você vai ver o preço, não é? Uma coisa você dá uma... Aí põe assim, tipo galê. Tipo galê. Tipo galê. Não existe. Ou é o galê ou não é galê. Não é? Tipo Tiffany. Ou é um abajur Tiffany ou não é abajur Tiffany. Isso não pode. Não é? Isso significa dizer valorizar o que não tem valor e desprestigiar o que tem valor. Não é? Porque você nivela por baixo. Não é? Então, essas ações, eu acho que nós temos que nos profissionalizar para ir nos campos em que a sociedade faz uso do patrimônio e faz uso dos significados do patrimônio. Para além daqueles que o movimento social faz, também o mercado faz. Não é? Também a ilegalidade faz. E eu acho que nós temos que estar atentos para isso e dar uma mirada histórica para isso. Não é? Para defender o nosso próprio objeto de estudo, porque daqui a pouco, em brechó, ninguém mais precisa estudar. Não é? Brechó não precisa de historiador. Não é? Quem precisa de historiador é antiquário. Não é? Isso é mercado de trabalho. Mas, além de ser mercado de trabalho, isso cria os símbolos da nossa civilização. Uma cama velha não é a mesma coisa
que o berço da Princesa Isabel, que a gente vê no Museu Imperial. Não é? E eu sempre conto a história das camas do leilão do Paço. Não é? A mais frágil era do imperador, porque era uma madeira mais simples, não tinha nenhuma coroa dourada, não é? E o colchão era de crina vegetal e não animal, como a da Teresa Cristina. E claro que foi a única cama comprada para ser usada. As outras camas da família imperial não foram usadas, elas foram compradas para serem preservadas. E a gente, algumas delas, vê aí pelos museus. A do imperador foi comprada para ser usada e se perdeu pela ação do cupim. Né? Quer dizer, isso demonstra o que o mercado produz com os bens simbólicos. Não que eu acho que a cama de qualquer pessoa tem, mas por quê? A gente tem que criar o fator simbólico. Isso é o papel da pesquisa histórica, da ação do historiador, e aquilo que começa no nossos espaços. Todo mundo tem em casa um elemento de representação simbólica. Eu dei exemplos assim. Eu recentemente conheci uma obra de uma artista contemporânea espetacular chamada Juliana Santos. Eu digo que ela é uma heraldista contemporânea, que é a coisa mais antiga que heráldica. Então, é quase um anátema, uma heraldista contemporânea. Ela percebeu, ela é de família afro-brasileira, percebeu que a avó dela gostava de azul e começou a pesquisar o azul. E descobriu que o azul relacionado, tudo na casa dela era azul, descobriu que o azul era por causa do gosto e da identidade que a avó tinha com o orixá, que, por acaso, se confundia com um santo da Umbanda, não me lembro qual era, que também era azul. Resultado da história, ela foi pesquisar o azul, descobriu que o azul é a cor da conversão dos reis do Congo, do rei e da rainha do Congo, descobriu que o azul é a cor da estampa Yorubá Adiri, que é feita de uma flor, diferente do azul europeu, é feita de uma flor feminina, usada para o cuidado com cólicas menstruais, e que dá a estampa azul, que o gosto azul, enfim, para resumir a história. Toda a obra de arte dela é em torno do azul, porque o azul, para ela, representa a experiência da cor da diáspora africana. Jussara, pensa quando a gente estudou, se alguém dissesse isso para nós, ninguém ia dar importância nenhuma. Eu, quando descobri a obra dessa menina, ela junta genealogia e heráldica. A heráldica é a arte e a ciência da genealogia. É a tradução simbólica do direito de propriedade familiar, a hereditariedade, o princípio da hereditariedade. A Juliana Santos inventa uma genealogia para quem, em princípio, tem a genealogia negada, porque os descendentes dos escravos têm a sua genealogia negada, porque ela é toda reinventada pelo transporte da diáspora. É difícil você conseguir essa genealogia. Nós temos que desenvolver essa genealogia. Todos nós temos direito à genealogia. Eu falo porque eu sou de família de imigrante, tanto do meu pai da Amazônia quanto da minha mãe da Alemanha, os dois não vão além do bisavô. Não tem genealogia, ninguém sabe qual é a origem da família até o bisavô. E como todo mundo é migrante já nas outras gerações, nem sabe de onde veio. Agora, isso precisa de pesquisa, precisa de dedicação histórica. E se a gente não consegue o ancestral direto, a gente tem essa ancestralidade transversal da nossa origem cultural. Isso está nas nossas marcas cotidianas, das nossas famílias. A gente tem que fazer disso um motivo de pesquisa. Eu diria que isso talvez seja o olhar crítico que o historiador tem que lançar hoje. Descobrir que todos nós temos história, todos nós temos direito à nossa genealogia, todos nós temos direito à nossa memória familiar. O Brasil é um país onde a memória familiar é capenga, ela é pequena, ela é restrita. E se nós não descobrirmos a extensão dessa memória familiar, a gente também não vai compreender a complexidade da nossa sociedade. E que, ao fim e ao cabo, Jussara, toda genealogia, aquela que não se relaciona com o direito de propriedade, que é feita para separar, a genealogia é aquela que nos junta a todos. No fim das contas, todos somos primos de todos. Esse é o resultado de qualquer pesquisa genealógica. Se a sua família ficar no mesmo lugar durante 200 anos, você é parente de todo mundo naquele lugar. Não tem jeito. Em algum momento, as parentelas se cruzam. E isso talvez seria o ideal maior da civilização. Saber que todos nós participamos do mesmo processo social. Muito obrigado, Paulo, pelas palavras. Foi excelente a palestra.
todo mundo adorou. Então, acho que é isso. Acho que ninguém tem mais nenhuma pergunta. Acho que a gente vai encerrando por aqui e agradecer em nome do PET pelo aceite o convite. Muito obrigado a todos vocês. Queria também dar uma última palavra, né? Maravilhoso. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, André. Conduziu de forma brilhante também, né? Acho que foi uma tarde de muito aprendizado. E é isso aí, né? Nós temos que buscar o nosso direito ao nosso conhecer-se, né? A conhecer a pluralidade daquilo que nos constitui, né, Paulo? E eu acho que esse encontro da história, da pesquisa histórica com o patrimônio é o caminho para isso, né? Então, muitíssimo obrigada, e eu acho que nós nos encontraremos, acho não, tenho certeza, em outros momentos aí pela frente.